2018. Ata de número 44, 2018, aos 5 dias do mês de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos, reunir-se na Câmara Municipal nesta cidade de Uruçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Vilma Menin, Gilson Baifus, Wilson Furman, Alexandre Bochard, Arlete Hartwig, Lothar Holz, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes e Vacilo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Menin, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata número 43, 2018, da sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2018, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por maioria. Em continuidade, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse as seguintes leituras: indicação número 93, 2018, subscrita pelo vereador Alexandre Bochard, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre fez uso da tribuna. Como mais de um vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei de mensagem número 24, 2018, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em prosseguimento, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos, foram discutidos e aprovados por unanimidade. Até o artigo 47, sendo decidido retomar a votação deste projeto na próxima sessão ordinária. O vereador Alexandre fez o uso do espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 12 de novembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos. E, para constar, pediu que se labrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 5 de novembro de 2018, Vilma Menin, presidente, e Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao segundo secretário para que refaça o pedido de informação número 188. Encaminho o pedido de informação verbal realizado pelo vereador Wendel Carpes. Se já venceu a concessão de uso da empresa Turucitros, de propriedade do senhor José Carlos Machado, que funciona junto à área do Packing House. Caso sim, em que data? Caso tenha vencido, esta empresa já foi notificada? Houve outra contratação? Qual a reversão de benefícios para o município? Sendo que tínhamos para o momento. Subscrevemos atenciosamente Vilma Menin, presidente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 240, oriundo do Executivo. Ofício de número 240, 2018, Prefeitura Municipal de Turuçu, pela prefeita Semira Miller Ferbach. Senhora presidente, nobres vereadores, em atendimento ao ofício número 188, 2018, que solicita o pedido de informação verbal, venho responder conforme segue. 1. A concessão da empresa Turucitros já venceu. 2. A empresa antes citada já foi notificada extrajudicialmente. 3. Não houve outra contratação. 4. A reversão de benefício ao ente municipal é em retorno de forma tributária. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Turuçu, 5 de novembro de 2018, Semira Miller Ferbach, prefeita municipal. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 01 de 2018, oriundo do Grupo da Colônia Centenário. Ofício número 01, 2018.
Turuçu, 16 de outubro de 2018. Aos vereadores da Câmara Municipal, vereadores de Turuçu, após cumprimentá-los cordialmente, viemos, por intermédio deste, convidá-los para uma confraternização de final de ano do Grupo da Colônia Centenário, no dia 14 de novembro, com início às 10 horas. Nesta ocasião, faremos um almoço colaborativo, de forma que, se possível, solicitamos apoio para a realização do mesmo. Mais informações, entrar em contato com a coordenadora do grupo, Adriana Arfi. Sem mais nada a tratar, despedimos-nos e agradecemos desde já a compreensão e adesão. Atenciosamente, Adriana Arfi, coordenadora do grupo da Colônia Centenário. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 94 de 2018. Desculpem, gente, eu errei. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do convite oriundo da Prefeitura Municipal de Turuçu. Prefeitura Municipal de Turuçu, convite. Ao cumprimentarmos cordialmente a senhoria, vimos por meio deste convidá-lo a participar da reunião da mobilização social. Esta reunião faz parte da fase de elaboração do produto C, Diagnóstico Técnico Participativo do Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB. Data 13 de novembro de 2018, horário 14 horas, local Escola Caldas Júnior, Colônia São José. Sua opinião faz a diferença, participe, venha construir. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 94 de 2018, subscrita pelos vereadores Arete Hardy e Wilson Furman. Indicação de número 94 de 2018. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para a realização da limpeza em nossa prainha e a reforma dos banheiros naquele local. Senhor Presidente, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem esta requerem ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que, através da Secretaria competente, sejam tomadas as providências cabíveis para fazer a limpeza em nossa prainha, reforma dos banheiros e colocação de tonéis para captação de lixo naquele local. Justificativa. Justificamos o presente pedido da nossa comunidade, pois estamos nos aproximando da estação do verão e a nossa população poderá contar com um espaço limpo, agradável, com churrasqueiras, mesas para passar o dia acompanhado de amigos e familiares. Ressaltamos ainda que, com relação aos banheiros, sabemos que precisam ser reformados, ou, se a administração achar melhor, poderá disponibilizar banheiros químicos. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 2 de novembro de 2018, Wilson Furman, vereador do MDB, Arlete Aves, vereadora do MDB. Essa indicação está em discussão. Colegas vereadores, vereadora, a nossa presidente da mesa, o pessoal que nos acompanha, eu estive olhando lá, não é muita coisa a fazer, né? Tem sombra boa, suficiente, bastante sombra, também tem mesas, tem banco, né? Mas os banheiros, sim, banheiros estão ali quebrados. Eu não sei se alguém fez de propósito, quebrou e hoje eles acham que não adianta mais arrumar, mas nesse caso a gente até consta aqui na indicação que fosse colocar de repente aí um banheiro químico, né? E também, assim, eu gostaria que fizesse a roçada, tem as beiradas ali com grama alta e aí fizesse uma roçada, ficava bom. Também um valo que vem descendo, onde entra pro lado da prainha, ele entra aqui em cima, ele segue caminho abaixo, então ele está até assim, rompendo ali, está estragando, até no lugar que chega a ter barra, então tem uma água correndo no meio do caminho, desviar, né, pro lado, essa água seria bom. E quem sabe botar uma areia ali na volta das mesas, né, e ficaria bacana. Obrigado. Essa indicação está em discussão.
tarde, presidente, os demais colegas e também nossos colaboradores e o pessoal que nos assiste. Eu já tínhamos feito isso ano passado, né, e o comentário foi o mesmo em relação aos banheiros. Acho que não houve muita modificação, né, então está bem complicado os banheiros, né, e também percebi o acesso, ia comentar inclusive que o acesso também está dificultando um pouco, né. A prainha, assim, eu não fui lá ver agora, né, mas com certeza precisa de limpeza, porque nós sabemos que é um lugar muito agradável, né, e barato, né, a gente vai lá, leva um refri, uma guaraná e faz a festa ali mesmo, não tem necessidade de muito gasto. Então, eu espero que isso seja atendido, que em parte no passado já foi feito. Então, eu agradeço. Obrigada. As indicações estão em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. A vereadora Arlete irá fazer uso da tribuna. Vereadora Arlete. Cruz Credo. Desculpe. Boa tarde. É que a presidente me disse que era o horário, né? Eu não vou fazer um comentário longo, bem rápido. Hoje eu estou usando a tribuna para comentar sobre a minha visita que eu fiz no posto de saúde da São José. Várias vezes a gente discutiu aqui, né? Inclusive as indicações quase foram todas do vereador Wilson. E eu, a convite do pessoal que trabalha lá, eu fui lá ver de perto, porque uma é de olhar nas fotos, que eu já tinha várias vezes recebi fotos da precária situação do posto, né, em geral, e aí eu fui lá, visitei, e pude então observar de perto a situação precária que está o prédio, em geral. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jason, e também para a Celuí, né, que tão gentilmente me receberam. E encontrei lá um grupo de pessoas bem camaradas, enfermeiros, dentista. Nessa parte eu acho que o pessoal deve estar satisfeito. Mas a organização, né, principalmente a parte de aspecto assim, precário, bem preocupante, porque a água da estrada está entrando ali no pátio, fazendo uma erosão gigantesca ao lado do prédio. Isso está influenciando, né? Deve ser, porque se tu caminha dentro da sala do dentista, enfim, chega a ficar um sonzinho de louco. Então, a gente percebe que é de muita urgência. Não adianta só o Wilson fazer as indicações. Como eu sempre digo, a gente tem que ir junto. Eu acho que está na hora de marcar uma reunião e colocar isso na mesa do executivo, para que eles tomem providências imediatas, para que isso seja resolvido, né? Porque assim, não é só o aspecto, é realmente precário, tem coisas que vão cair, né? Sem falar que lá a bomba d'água não está funcionando. Então, o que está acontecendo? O vizinho presta esse serviço, que é lá do Guerring. O Guerring, então, faz bomba água para o nosso postinho de saúde. Isso também, imagine a gente ficar pedindo favor e uma bomba d'água não é assim uma coisa, então, né, deveria ser resolvido. Então, assim, eu peço para todos, né, a gente fazer um momento nosso, né, para conversar com a prefeita sobre essa situação. Já conversei várias vezes com a Renata em favor do Wilson com as indicações dele, e eu acho que agora é o momento de chegar perto da prefeita, porque senão a gente vai acabar perdendo o prédio, né? A parte dos fundos está muito feio, quem foi lá e quem vai lá ver, e um prédio novo, 2005, 2006, podemos perder essa oportunidade de fazer no mínimo uma boa reforma. Senhora, consegue uma parte depois? Pois não. Sim, pode falar. Senhora Presidente, colegas vereadores, colega vereadora Arlete, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, já que a senhora fez essa visita minuciosa lá no posto da São José.
Eu gostaria de saber se lá se encontravam uma ambulância e um motorista e se já construíram uma cobertura para os pacientes esperar a retirada das fichas. Não, a cobertura não. Havia uma ambulância. Realmente havia uma ambulância que, pelo menos o motorista estava naquele momento que eu estava lá, tinha alguém nesse sentido, tinha. Não sei se é efetivo, né? Isso eu não confirmei também com o pessoal lá, que trabalha lá, também não perguntei para o Geiso nem para a Ceuli se essa ambulância está sempre ali. Mas a cobertura com certeza não existe. Nem o banheiro, gente, não funciona aquele banheiro, porque aquilo também é um momento da gente esquecer, porque se eles vão esperar que isso saia judicialmente, isso vai levar mais uns 20 anos. E aí a gente vai ficar esperando, e resolver que é bom, não vão. Eu vi o estado, já nem tem mais telhado, está tudo caído. Então a situação é bem precária. Também além das árvores, né, que aquelas árvores que tanta gente fala, que quem tem uma árvore na frente da casa sabe, né? Tanto se fala e diz que vai com urgência agora, mas elas continuam lá incomodando e trazendo transtorno para quem trabalha lá naquele postinho. Vou aproveitar esse momento, além de fazer esse pedido, então, né, da gente fazer alguma coisa em relação a esse postinho de saúde que atende a toda a zona rural, inclusive o Corrientes aqui. Então é muita gente que vai lá, eles me constatei com eles, né, o quanto eles têm de gente para atender. E imagine se aquela gente não for atendida, ela vai ter que vir para cá, vai dar sobrecarga aqui. Então, e profissionais tem, eu vi lá que tem profissionais para atender todo mundo. Queria dizer que hoje entreguei uma solicitação de verificar uma situação que é bem caótica, que é do esgoto da Marcos Militão e Borba, que passa no pátio da senhora Wanda Tavares. Ela me chamou esse dia, foi no dia 30, dia 30 de outubro, eu fui aí, mas realmente é uma situação bem caótica. Eu sei que aquilo não vai ser resolvido de imediato, mas conversei com o Roni e eu disse para ele que por mínimo que ele fizesse, né, ela vai ficar contente, porque todo aquele esgoto daquele Marcos Militão de Borba passa no pátio dela. Imagine quando chove e quando tem essas festas, o que acontece? Ela fica tapada, né? A gente não vai comentar do que, né? Então, é uma situação muito ruim para ela e alguma coisa deve ser feita, né? A gente sabe que isso é para um longo tempo, que vai envolver outras esferas, mas a gente tem que procurar fazer a parte que o município pode já se mexer. Então, eu estou aqui para dizer para a Wanda que estamos juntos nessa luta dela também. Também solicitei uma luminária pública para a colônia São João, do José Altim. É um jovem casal que está morando lá, né? E a esposa me pediu uma iluminação, que também eu acho que a gente tem que incentivar os jovens para não ter tanta dificuldade, né? Eu não fui lá olhar, não sei onde era a luminária, falei para o Rui, mas ele me prometeu que vai dar uma olhada e, se possível, vai atender o pedido. Também solicitei para o secretário, Rony, a verificação e as providências do nosso antigo buraco perto da casa do nosso vereador Guri. Ele está voltando, né? Tu deve ter visto, né, Guri? E aí eu pedi para ele dar uma olhada, porque ela está se alastrando novamente para a estrada, está difícil se encontrar, e quando for escuro, né, isso aí pode causar um transtorno para aqueles que usam a estrada lá do Correios. E aí, claro, que também não adianta fechar só de qualquer jeito, a gente teria que arrumar um pedregulho ou uma coisa mais forte para evitar a erosão, que quem faz o buraco ali é a erosão. E por fim, quero dizer que está se aproximando então a votação da Corsan. Hoje eu fiquei sabendo então que já foi liberado pelas comissões e nós estamos com esse compromisso, né, de dizer sim ou não. Não é fácil, é um momento bastante delicado para nós,
porque temos que colocar várias coisas na balança e ver o que pesa menos na nossa consciência. Então, para que isso possa ocorrer com certa tranquilidade e a gente possa escolher o melhor, eu estou andando nas estradas ou nas ruas para ver a opinião da população. E aí vem várias coisas na mente, né? Só que assim, a gente sabe que a gente precisa de saúde, a gente precisa de progresso e precisa pensar na população mais carente, enfim. São questões muito amplas e por isso que eu digo que a gente deve estar preocupado nessa questão, com certeza, e ter fé que Deus nos leve a escolher o melhor para o município, para que a gente possa escolher um momento, o melhor para o futuro, para toda a população de Turuçu. Eu agradeço, viu? Não sei se passei o... Não? Tá bem? Desculpe, eu tinha bastante coisa realmente, eu disse no início, né? Mas tá bem, obrigada. Só relativo ao primeiro assunto que tu falou lá, o posto que atende toda a região. Bom, no primeiro momento, desculpa, eu queria dar uma boa noite a todos os companheiros, ao pessoal que nos assiste, e falar a respeito, já tinha conversado até com a colega Vilma, que hoje é agente de saúde também, e também faz esse serviço, tem contato com a secretária, né? E a gente andou conversando já, num outro momento, relativo a um problema que está ocorrendo com um agente de saúde, com licitações, né? Que em algumas casas não estão sendo atendidas. Recebo mensagem aqui do pessoal do interior, já recebi do pessoal da São José, nem vou citar nomes, né? Porque de repente não é legal. Mas vou dizer para vocês que já foi mais de uma pessoa. Isso foi levado ao conhecimento da secretária, disse que ia ser resolvido, né? Que eles estão com um problema lá com a agente de saúde, com, acho que até com a própria médica, não sei com quem por que não está ocorrendo, né? E então, assim, que chegou um ponto agora que me mandaram de novo, achei que isso já tinha sido sanado, tinha sido, todo mundo estava lá. Então, eu gostaria que realmente se desse uma atenção especial para isso aí, porque assim, hoje vocês sabem que é fundamental para as pessoas nessa licitação, para a gente de saúde, para ter controle, para ter acompanhamento de certas doenças e até de consultas e outras coisas mais. Né? É uma variedade de coisas que acontecem através da licitação. Então, é fundamental. Eu não sei por que isso não está ocorrendo, mas acho que alguém tem que resolver. Então, eu estou aqui falando pelo pessoal lá da São José, que me pediram isso aí e que eu acho que tem que ser resolvido. Entendeu? Então, assim, ó, tá, eu acho que chegou no ponto, assim, ó, se a pessoa não quer fazer a concursada, simplesmente nós temos, a prefeitura tem poder para chegar, mandar uma carta para ele, né? Levar ali e manda. Vai dizer para ele que, ó, tem que atender, se ele não atender, não cumprir tempo de trabalho. Porque assim, nós podemos deixar como está, e levando, eu já sei que isso já não é de agora, é de um bom tempo. Aí foi falar com todo mundo, não, vai ser resolvido, para mim já estava resolvido. Só que agora me mandaram de novo, já faz aqui duas vezes, me mandaram que não está acontecendo. Então, peço que encarecidamente que a prefeitura tome uma atitude, porque as pessoas não podem ficar sem atendimento. Era isso, obrigado. Eu agradeço a sua colocação, vereador Wendel. E eu acho oportuno também, porque a gente está pensando aqui no posto São José e com certeza é de muita importância. Se não fosse, se o profissional não fosse importante, não teria, né? Mas então eu lembro que em duas oportunidades que a gente se encontrou com o executivo, numa delas estava a Vilma, a gente comentou isso com a secretária e parece que havia sido tomada nas providências, mas talvez não resolvi. Vou anotar aqui, porque penso eu que a gente vai fazer uma reunião em relação a isso tudo com a prefeita. Eu sugiro aqui, não, já tinha sugerido, né? Que a gente faça uma reunião, de repente, com a Câmara, com a secretária, com a prefeita, botar todo mundo, até para a gente resolver todas as questões que nós temos hoje. Ótimo. Acho que tem várias situações aí da colônia que o pessoal vem pedindo, relativa à saúde, né? Principalmente, né? Então, até para a gente discutir alguns assuntos aí, para tentar a gente sanar alguma coisa, né? Porque assim, ó, tem muita coisa e eu acho que uma reunião com todos seria uma coisa mais propícia para soluções, né? Então, eu já deixo aqui a sugestão também de uma reunião aí com todos, para a gente sanar isso. Será acrescentado aqui, tá bem? Obrigada.
noite a todos, colegas vereadores e também o pessoal que assiste. Eu já pedi para o Frank, então a gente vai fazer hoje o ofício, porque o pessoal já, né, que estão aqui, já estão todos reunidos, né, que a gente se encontra quase sempre na segunda-feira, para encaminhar já amanhã mesmo o ofício para a prefeita e a gente vai ver o dia que ela vai chamar para reunião e a gente vai falar de todos os assuntos da saúde, então relacionado à saúde, vou colocar esse tema no ofício para ficar toda... Tá ótimo, perfeito. É isso que a gente ou quer. também, como falou o Frank, também a gente poderia convidar a secretária, porque ela que responde para essa pasta, Sim, né, também. Não, tem que ser as duas pessoas interessadas. A gente vai fazer o... É. Isso, a gente vai fazer o convite, então, para o ofício, né, solicitar, né, o convite, a gente vai solicitar a presença delas, ou aqui, ou lá, onde for Sim, melhor. então, para segunda-feira? A gente vai encaminhar o ofício, vamos É. esperar, né? Sim, temos uma votação da comissão, né? Eu acho que poderíamos... Se me permite, eu vou fazer chovendo uma olhada aqui. Eu acho que tem que ser as duas, porque aí daí a secretária pede e se pode ou não a prefeita já confirma, né? Porque senão fica, eu vou falar com a Selmira, eu vou falar com a Renata e no fim ninguém fala com ninguém e a gente é enrolado mais uma vez. Não, a gente vai encaminhar o os dois. ofício e avisar todos depois do dia que Tá bem. está marcado. Porque a gente tem que ver também com a agenda delas, né, no dia que elas falam. Eu agradeço a todos que nos assistiram, um grande abraço e obrigada. Como não há mais nenhum vereador inscrito para a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Nós retomaremos agora então a votação do projeto de lei de mensagem número 24 de 2018, oriundo do Executivo, os quais foram interrompidos no artigo 47, portanto, solicito ao primeiro secretário para que retome a leitura dos artigos, agora no artigo então 48. Artigo 48. Para fins dos limites previstos no artigo 19, inciso 3, alíneas A, entre parênteses, e B, entre parênteses, da Lei Complementar número 101/2001, o cálculo das despesas com o pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverá observar as prescrições da Instrução Normativa número 12/2017 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 48, artigo 49. Artigo 49. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, até 30 dias antes do prazo previsto para envio do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo publicará os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo único. O Poder Legislativo observará o cumprimento do disposto nesse artigo mediante ato da mesa diretora da Câmara Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 49, artigo 50. Artigo 50. O aumento da despesa com pessoal em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que, observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000 e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado para 1. Conceder vantagens e aumentar a remuneração de servidores. 2. Criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras. 3. Prover cargos efetivos mediante concurso público, bem como efetuar contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, respeitada a legislação municipal vigente. 4. Prover cargos em comissão e funções de confiança. 5.
melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do seu trabalho. Sexto, proporcionar o desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento. 7. Proporcionar o desenvolvimento pessoal dos servidores municipais mediante a realização de programas informativos, educativos e culturais. 8. Melhorar as condições de trabalho, equipamentos e infraestrutura, especialmente no que concerne à saúde, alimentação, transporte, segurança no trabalho e justa remuneração. Parágrafo 1º. No caso dos incisos 1, 2, 3 e 4, além dos requisitos estabelecidos no caput desse artigo, os projetos de lei deverão demonstrar em sua posição de motivos para os efeitos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000 as seguintes informações. 1. Estimativa do impacto orçamento financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes, especificando-se os valores a serem acrescidos e o seu acréscimo percentual em relação à receita concorrente líquida estimada. 2. Declaração do ordenador de despesas de que a adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com esta lei e com o plano plurianual, devendo ser indicadas as naturezas das despesas e os programas de trabalho da lei orçamentária anual, que contenha as dotações orçamentárias, detalhando os valores já utilizados e os saldos remanescentes. Parágrafo 2º. No caso de provimento de cargos, salvo quando ocorrer dentro de 6 meses de sua criação, a estimativa do impacto orçamentário e financeiro deverá instruir o expediente administrativo correspondente, justamente com a declaração do ordenador da despesa, de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa a ser cumprida nos demais atos de contratação. Parágrafo 3º. No caso de aumento de despesas com pessoal do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Fiquem dispensados da estimativa de impacto orçamentário e financeiro atos de concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente de caráter meramente declaratório. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 50. Artigo 51. Artigo 51. Quando a despesa com pessoal houver ultrapassado 51,3%, 51,3% e 5,7% da receita concorrente líquida, respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de situações emergenciais de risco ou prejuízo para a população, tais como 1. As situações de emergência ou de calamidade pública. 2. As situações de riscos iminente à segurança de pessoas ou bens. 3. A relação custo-benefício se revelar mais favorável em relação a outra alternativa possível. Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas nesse artigo, é de exclusiva competência do prefeito municipal. Capítulo 8 das alterações na legislação tributária. Em
discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 51, artigo 52. Artigo 52. As receitas são estimadas e discriminadas. 1. Considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal. 2. Considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2019, especialmente sobre a utilização da planta genérica de valores do município. B. Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o imposto predial e territorial urbano, suas alíquotas, forma de cálculos, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto. C. Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal. D. Revisão da legislação referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. E. Revisão da legislação aplicável ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis. F. Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia. G. Revisão das isenções tributárias para atender ao interesse público e à justiça social. H. Revisão das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial. E demais incentivos e benefícios fiscais. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 52, artigo 53. Artigo 53. Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso 2 do artigo 52, ou seja parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa, mediante decreto. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 53, artigo 54. Artigo 54. O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita. Parágrafo 1º. A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária ou não tributária, não considerando na estimativa da Receita Orçamentária, dependerá da realização do Estado do impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas conjunta ou isoladamente as seguintes medidas de compensação: a. Aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. B. Cancelamento durante o período em que vigorar o benefício de despesas em valor equivalente. Parágrafo 2º.
poderá ser considerado como aumento permanente de receita para efeito do disposto nesse artigo o acréscimo que for observado na arrecadação dos tributos que são objeto de transferência constitucional com base nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal em percentual que supere a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo calculado pela função Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 3º. Não se suspeitam as regras do parágrafo 1º. 1. A homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal persistente. 2. Proposições de incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não tributária cujo impacto seja irrelevante, assim considerando o limite de % da receita corrente líquida realizada no exercício de 2018. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 54, o artigo 55. Artigo 55. Conforme permissivo do artigo 172, inciso 3 da Lei Federal número 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000, os créditos tributários lançados e não arrecadados e inscritos em dívida ativa cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Capítulo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 55, artigo 56. Artigo 56. O regime de aprovação e execução das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária de que trata os parágrafos 9 a 18 do artigo 166 da Constituição da República atenderão ao disposto nesse capítulo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 56, artigo 57. Artigo 57. É obrigatória a execução orçamentária e financeira de forma equitativa das programações decorrentes de emendas individuais aprovados ao projeto de lei orçamentária, observado na execução o limite estabelecido no parágrafo 11 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 1º. Considera-se execução equitativa a execução das programações que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas independentemente da autoria. Parágrafo 2º. A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de que trata o caput compreende cumulativamente o empenho e o pagamento observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 3º. Se, durante o exercício financeiro de 2019, for verificada a frustração de receitas na forma estabelecida pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 2º da lei, desta lei, a execução orçamentária das programações orçamentárias das emendas individuais poderá ser reduzida na mesma proporção. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 57, artigo 58. Artigo 58. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 57, sem prejuízo da redação prevista no seu parágrafo 3º, o projeto de lei orçamentária de 2019 conterá reserva de contingência específica em valor equivalente 1,2%, ou 1 inteiro e 2/10%
da receita corrente líquida estimada para o exercício, a qual deverá ser indicada como fonte de recursos para aprovação das emendas individuais. Parágrafo 1º. Para fins de cálculo do valor da receita corrente líquida de que trata o CAPT, considerar-se-á a metodologia estabelecida na Instrução Normativa número 12 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado ou a norma que lhe for superveniente. Parágrafo 2º. O valor do limite para a apresentação das emendas individuais por autor será obtido a partir da divisão do montante estabelecido no CAPT pelo número máximo de vereadores admitido pela Constituição Federal. Parágrafo 3º. É vedada qualquer forma de cessão ou transferência entre vereadores ou bancadas do limite individual de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não será obrigatória a execução orçamentária financeira da emenda individual que desatenta ao disposto nos parágrafos 9º e 10º do artigo 166 da Constituição Federal ou os créditos estabelecidos nesse artigo, sendo os recursos correspondentes revertidos à reserva de contingência de que trata o artigo 14, 2 desta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 58, artigo 59. Artigo 59. Para fins do disposto no parágrafo 12 do artigo 166 da Constituição, consideram-se impedimentos de ordem técnica. 1. Não indicação pelo autor da emenda individual, quando for o caso do beneficiário e respectivo valor da emenda. 2. Não cumprimento pela entidade beneficiária dos requisitos estabelecidos na seção 5 do capítulo 5 desta lei, no caso de emendas que proponham transferências de recursos sob a forma de subvenções, auxílios ou contribuições. 3. Desistência expressa do autor da emenda. 4. Incontabilidade do projeto da emenda com a finalidade do programa ou da ação orçamentária emendada. 5. No caso de emendas relativas à execução de obras, incontabilidade do valor proposto com o cronograma físico-financeiro de execução do projeto. 6. A aprovação de emenda individual que conceda dotação para a instalação ou funcionamento de serviço público que não esteja anteriormente criado por lei. 7. A não indicação da reserva de contingência referida no artigo 58 desta lei como fonte de recursos para as emendas individuais. Parágrafo 1º. Os casos de impedimentos de ordem técnica que trata esse artigo serão comunicados formalmente pelo Poder Executivo, observado o disposto no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias relativas às emendas individuais que permanecerem com impedimento técnico após 20 de novembro de 2019 poderão ser utilizados como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais, na forma da Lei Federal número 4.320 de 1964. Parágrafo 3º. Além do disposto nos inciso 1 a 7, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, estabelecer critérios e procedimentos adicionais relacionados aos casos de impedimentos de ordem técnica que trata o CAPT. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 59, artigo 60. Artigo 60. Caberá à contabilidade do município, através de registros contábeis específicos ou através de codificação,
a ser introduzida no sistema de execução financeira e orçamentária, identificar e acompanhar a execução orçamentária da programação incluída ou acrescida mediante emendas de que trata esta sessão. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 60, artigo 61. Artigo 61. Para fins de atendimento ao disposto do artigo 62 da Lei Complementar número 101/2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, ajustes e ou contratos para o custeio de despesas de competência da União e ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico e social. Parágrafo único. A lei orçamentária anual ou seus créditos adicionais deverão contemplar recursos orçamentários suficientes para o atendimento das despesas de que trata o caput deste artigo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 61, artigo 62. Artigo 62. As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da lei do Plano Plurianual 2018-2021 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta lei. Parágrafo 1º. Não serão admitidas com a ressalva do início, do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre a pessoal em cargos sociais e b. serviço da dívida. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 166 da Constituição, serão consideradas incompatíveis com esta lei. 1. As emendas que acarretem a aplicação de recursos abaixo dos limites constitucionais mínimos previstos para os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde. 2. As emendas que não preservem as dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais. 3. As emendas que reduzam o montante de dotações suportadas por recursos oriundos de transferências legais ou voluntárias da União e do Estado, alienação de bens e operações de crédito. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência referida no inciso 2 do artigo 14 os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019, ficarem sem despesas correspondentes. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber às emendas sujeitas ao regime de execução de que trata o capítulo 9 desta lei. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 62, artigo 63. Artigo 63. Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, o Poder Executivo deverá atender às solicitações encaminhadas para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal relativas a informações quantitativas e qualitativas complementares julgadas necessárias à análise da proposta orçamentária.
Em discussão. Quando se tratar de despesas com pessoal e encargos sociais constantes na proposta orçamentária. Parágrafo 1º. Excetuam-se do disposto no caput desse artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida, amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos legalmente vinculados à educação, saúde e assistência social, que serão executados segundo suas necessidades específicas e a efetiva disponibilidade de recursos. Parágrafo 2º. Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 65, o artigo 66. Artigo 66. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 66. Assim sendo, o projeto de lei de mensagem número 24 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer a comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Presidente, eu gostaria que os colegas fossem analisar esse ofício, que a gente já tem, a gente comentou sobre isso, sobre aquela parada de ônibus, né? Então, eu gostaria que os colegas analisassem e aceitem sugestões também, foi só uma elaboração, que a gente possa andar com esse ofício, né? A sugestão do colega Alexandre foi que a gente pudesse aumentar, de repente, para 2 paradas, enfim. Então, eu gostaria que isso fosse resolvido agora após a sessão, para que a gente possa continuar esse nosso trabalho, tá bem? Obrigada. Mais alguém? Eu queria comunicar, então, que o projeto, né, da nossa Câmara está pronto, o projeto arquitetônico. A gente está fazendo um ofício, hoje eu assinei para encaminhar a Prefeitura amanhã, porque depois de 2 reuniões a Prefeita ficou de fazer a doação, né, do nosso terreno, que é aqui ao lado a esse prédio já. Então agora a gente está esperando para ver, para ela fazer a parte dela, né, para fazer a sessão de uso desse terreno. Então a gente vai aguardar agora para ver o que vai acontecer. Mais alguém quer fazer alguma comunicação? Nada mais havendo a tratar, encerra essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de novembro de 2018, às 17h30.